A obra de Albert Camus, com seus conceitos de violência, de absurdo e de ética, inspirou sucessivas gerações de juristas a repensar a complexidade das relações sociais. Albert Camus foi um dos principais escritores da segunda metade do século XX e falar sobre a sua obra segue absolutamente fundamental. Vamos dedicar o programa de hoje à vida e à obra deste importante autor. Fique conosco. Albert Camus nasceu em 1913 na Argélia e faleceu em 1960 na França. Filósofo, escritor, ensaísta e jornalista, Camus escreveu importantes obras da literatura ocidental, como O Estrangeiro, A Peste, O Mito de Sísifo e O Homem Revoltado. Pela relevância de sua contribuição literária, Camus recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1957, sendo frequentemente ressaltado o humanismo de seus escritos, forjados diante de um dos piores momentos históricos. Por que ler Albert Camus é tão importante na formação de um jurista? Em que medida suas reflexões permanecem atuais? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura, que está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura. E hoje vai discutir o tema Camus e o Direito. E para isso recebemos no estúdio José Luiz Bolzan de Moraes, professor de Direito da Unicinos, Augusto Jobim do Amaral, professor de Direito da PUC, e Mário Flaig, filósofo e psicanalista. Sejam bem-vindos. Eu começo com o Bolzan, pode ser você ou o Mário? Como queira. Bom, na realidade eu aproveitei o convite e trouxe um livro que não é do Camus, mas que dialoga com ele, publicado recentemente no Brasil, chama O Caso Meursault, que é de um argelino, Kamel Daoud, e que é, pelo menos, vamos dizer assim, pela grande imprensa internacional, está tido como um livro para ler em paralelo ao Estrangeiro de Camus, porque ele faz, vamos dizer assim, um diálogo com Camus a partir do relato feito pelo que seria o irmão mais jovem, né, do árabe, na história do estrangeiro, que na realidade a grande, vamos dizer, a grande questão que está colocada é exatamente essa, ou seja, o Harun, que seria o irmão mais novo, que relata a história, aí, que faz a crítica ao texto do Camus, ele sempre tem uma insistência muito forte em relação a esse tema, ou seja, por que o árabe nunca teve nome? Sempre foi uma personagem, né, desidentificada. E ali ele vai relatar não só vamos dizer assim, a questão da história do Camus no estrangeiro, né, mas também as questões relativas à própria independência da Argélia e várias décadas de vida que ele mantém com a mãe, né, após a morte do árabe, né, que seria o irmão dele, né, ele e a mãe que saem pelo interior da Argélia e acabam morando numa cidadezinha do interior, mas que sempre assim, estão assombrados pela história do estrangeiro, né, do Camus. Então, acho que é um texto importante nessa linha de fazer um diálogo com a obra do Camus e, particularmente, de trazer um pouco algumas questões que podem ser interessantes para a gente poder, vamos dizer assim, esmiuçar a partir sobretudo dessa questão particular, que é assim, a ausência, né, de uma identidade para uma figura que é central nessa obra. Né? Sem dúvida. Mário? Bem, eu trouxe duas obras de Camus. O Calígula, que é uma peça de teatro que ele escreve em 1938, né? Que então trata esse imperador romano, né? E
se trata da justificação do homicídio, né? Esse imperador que vai matando todo mundo que está à sua volta e todos os conflitos. Mas esse imperador, ele quer algo. E ele tem um escravo que é liberto e que é muito fiel a ele e que concorda com tudo que ele diz, e ele lhe promete o que ele pede. Ele quer a lua, né? Ou seja, nessa peça, Camus nos confronta com o impossível, né? Quer dizer, o que nós fazemos diante do impossível? É de uma beleza incrível, né? E até a morte, Calígula está esperando o que Helicon lhe prometeu. O outro livro que eu trago é O Homem Revoltado, que é uma obra mais filosófica, mas assim, de reflexão, não é um romance, de 51. Né? O Homem Revoltado é o homem diante dos absurdos. Então ele vai descrevendo todos os tipos de absurdos, de contradições, né? e do crime, né? E a frase inicial vale a pena ser lida porque nos joga diretamente no tema que volta sempre em Camus. Há crimes de paixão e crimes de lógica. Com uma certa dose de comodidade, distingue-os o Código Penal, pela premeditação. Os nossos criminosos já não são como aquelas crianças desarmadas que invocam o amor como desculpa. Hoje, pelo contrário, são adultos e seu álibi irrefutável é a filosofia que pode servir para tudo, até para transformar os assassinos em juízes. Muito Veja, muito de cara ele nos joga nessa relação entre um literato, um escritor, né, e o direito. Né? Maravilha. O Camus é uma figura, né, que isso mostra, o Homem Revoltado. Mostra o livro. Né? Essa relação constante dele com o direito, né? Por isso que a gente está fazendo uma homenagem, né? Um programa específico para ele. Um programa biográfico, né, Jobim? Para tentar colaborar um pouco com os professores do Bolzan, e Mário e obviamente o professor Lênio, o Avesso e o Direito, que é uma obra, essa sim, de alguma maneira, quase que precursora, vamos dizer assim, da obra do Camus, de 1937, mas em especial é uma edição que aparece a partir de 1958, que é a edição que inclui o texto que eu gostaria de trabalhar um pouquinho, que foi o discurso dele dado no Nobel, quando ele recebe o Nobel. Né, o chamado discurso da Suécia, que é sobre o papel do escritor. Na verdade, o papel do homem na contemporaneidade, ou seja, do próprio homem artista, que é uma das grandes obsessões, vamos dizer, do Camus, dentro de uma obra e dentro de um discurso que consegue comungar não apenas um testemunho de uma época, que é a década, vamos chamar assim, o pós-guerra, e toda seus dilemas fundamentais envolvendo não apenas o absurdo, mas também as questões da justiça e da própria revolta, que isso encampava nessa época. Portanto, o papel da arte em tempos, ele diz isso, né? Qual o papel da arte em tempos de catástrofe? Né? E eu acho que diz muito nossa contemporaneidade, né? Absolutamente atual. É absolutamente atual. Qual o papel, então, da arte em tempos de catástrofe? Né? Essa é a grande questão central no papel do escritor, que, portanto, é o texto do Camus, que é essa figura singular que agora a gente vai conversar um pouco mais. É sensacional. Um caleidoscópio que consegue entender não só a partir de uma lupa mais apurada, que é essa lupa do artista, mas fundamentalmente a obrigação que ele diz, é muito na linha do próprio Calígula e também de outras, né? Mas a obrigação que tem fundamentalmente o artista ou o escritor, e por que não o jurista, né? Muitas vezes de tentar entender antes de julgar, que é exatamente a figura do juiz novamente volta à tona, a figura do decisor. Isso é muito interessante. Essa questão é importante, né? Entender, compreender antes de julgar.
Que aí no fundo tem toda a discussão que eu tenho feito, que a diferença entre compreender e interpretar. Quer dizer, nós interpretamos para compreender ou compreendemos para interpretar? E essa é a questão. Quer dizer, se eu digo que eu primeiro decido e depois busco fundamento, ou como a imprensa, eu primeiro julgo e depois arrumo, culpo alguém, quer dizer, essa é a grande questão, né, em Bolzan, do personagem, né? O personagem Meursault, o personagem, né, do Camus, ele foi condenado antes. Que é uma coisa tão atual, inclusive com relação a isso que o Augusto disse, inclusive com relação às obras de arte. Eu não vi e não gostei. Não, portanto, gostei, e já antevi algo que é absoluto, né? Exatamente. Absoluto. Não há E aí a questão dos réus, Bolzan. E aqui eu acho que esse diálogo do estrangeiro com a obra do Camus específica do estrangeiro, com esse do caso Meursault, tanto é o próprio título do livro, é o caso Meursault, né? Que é o personagem nominado na obra do Camus, enquanto que o árabe não tem nome, né? Ele sempre aparece. Agora, é interessante, se a gente voltar para o estrangeiro, a gente vai ver, ali está específico, está bem claro todo esse debate em face do processo, né, em que o Meursault vai sendo, está incluído dentro dessa discussão toda. Mas não sei se essa contraposição me parece muito boa, assim, da dúvida e do questionamento em torno, parece que o Kamel Daoud faz em relação ao texto do Camus. Eu só queria, inclusive, em cima disso, para vocês três, mostrar que vocês três trouxeram essa questão de que você não pode julgar e depois entender, que foi a frase do Augusto. No Camus, essa discussão toda, e não é nesse sentido exatamente que assume importância Kafka, para mostrar que devia ser o processo um modo para entender, e na verdade o processo não tem servido para entender, ao contrário, o processo tem sido um mero instrumento para justificar aquilo que eu já... A culpa é indubitável, vai dizer o Kafka. Sim. A culpa é indubitável. Essa tem uma ligação entre esses dois autores, por exemplo, né? Eu acho que aí tem um ponto interessante, porque Camus foi tão mal recebido, por exemplo, pelos existencialistas. E ele absolutamente não é existencialista, né? Sim. Sua grande briga com Sartre, com o casal Sartre-Beauvoir. A discussão, a crítica de Sartre a ele, por essa posição dele, na realidade, de tentar dissipar o niilismo, né? Mas ir fundo no que é esse niilismo para mostrar todas as suas faces e tentar apenas dissipá-lo. Ele não quer resolver, ele não sabe resolver. Perfeito. Então, e veja como é algo muito interessante quando se fala do Camus, essa contraposição com Sartre, né? E a condição de estrangeiro, né? A própria apropriação da língua francesa se dá como um estrangeiro, e esse debate nos meandros da filosofia francesa é muito interessante. Né? Exatamente. O Direito e Literatura faz a pausa para um rápido intervalo e na volta continuamos a discutir o tema de hoje, Camus e o direito. No próximo bloco vamos falar mais sobre este tão importante autor. Já voltamos.